salve guerreiro, força e honra. Vamos estudar a Lei 13.022, Estatuto das Guardas Municipais, para você realizar o seu projeto de se tornar policial. É isso aí, pessoal. Depois de muitos pedidos, nós vamos então fazer, ler, entender, estudar o Estatuto das Guardas Municipais, porque cai muito em prova nos concursos de guarda municipal. E são muitos concursos, porque são muitas guardas municipais no Brasil. E detalhe, hein? Guardas com excelente estrutura, excelente remuneração. Um ótimo primeiro passo para você que sonha entrar nas carreiras policiais, nas carreiras de segurança pública, ou ainda, para muita gente, um passo definitivo. Haja vista aí que nas grandes cidades, né, em vários estados do Brasil, tem excelentes guardas municipais com excelentes remunerações, excelentes estruturas de trabalho e que passam a ser aí o trampo definitivo de muitos dos nossos alunos. É isso mesmo. Aqui no nosso canal a gente vai começar a trazer aí alguns depoimentos, algumas entrevistas de alunos nossos que estão em várias atividades policiais, inclusive guarda municipal, para você entender que é uma ótima possibilidade para você também. Tá? E como essa lei, ela é federal, ela é nacional na realidade, e ela versa e ela é cobrada praticamente em todo o concurso de guarda municipal. Muita gente vinha pedindo, especialmente lá no Instagram, então a gente resolveu fazer aqui e gravar essa lei para você, ok? Então presta atenção, detalhes importantes. Assim como a gente faz em todos os conteúdos que a gente grava aqui para o canal, é foco na letra da lei, porque é isso que cai em prova. Tá? Eu preciso que você acerte a questão. E para acertar a questão, é foco na letra da lei. De qualquer jeito? Não. É por isso que a gente está trabalhando aqui com o material do Arte da Aprovação. Por quê? Porque é um material só letra de lei, condensado, daquilo que vai cair. Somente isso. Com as marcações e grifos daquilo que tem maior probabilidade de ver na questão. Então isso faz você memorizar com muito mais facilidade e, consequentemente, ter um material enxuto, sem blá blá blá. Aqui não tem essa de doutrina, jurisprudência, porque isso não cai em prova, ao menos no nível de concurso que a gente quer. No caso aqui, guarda municipal. E vamos direto ao assunto, direto ao ponto, para vocês começarem a entender como é que isso pode ser cobrado e, aqui especificamente, a letra da lei. Valeu? Vamos lá! Lei 13.022, de 8 de agosto de 2014, dispõe sobre, então, o Estatuto das Guardas Municipais, tá? Estatuto das Guardas Municipais. Primeiro ponto importante, guarda municipal é segurança pública ou não é? Dificilmente isso vai ser cobrado em prova dessa forma, nessa disciplina, mas é bom a gente explicar. Está previsto lá no artigo 144, não está no caput, está no parágrafo 8º, mas, consequentemente, é integrante da segurança pública, sim. E agora, ultimamente, está havendo uma grande discussão em razão, justamente, da possibilidade de se transformar em polícia municipal. Existe essa possibilidade. E o STF vem entendendo que a atividade de guarda municipal vai muito além daquilo que está previsto na Constituição como função da guarda municipal. Por isso a gente vai fazer aqui somente as observações daquilo que é importante para a prova e não ficar discorrendo sobre opinião sobre isso ou sobre aquilo. Tudo bem? Vamos lá então. Disposições preliminares. Essa lei institui normas gerais. Opa, normas gerais? Isso mesmo, normas gerais. Isso significa que os estados poderão instituir normas específicas e os municípios, de forma suplementar, também poderão instituir normas para suas próprias guardas, como, por exemplo, o estatuto individual de cada guarda municipal, que pode cair na sua prova aí, ok? Para as guardas municipais, disciplinando o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição. Incumbe às guardas municipais e instituições de caráter civil, ponto importante. Então, pegadinha de prova aqui já de cara, dizendo que guarda municipal é militar. Guarda municipal não é militar. E se luta, inclusive, contra o militarismo da guarda municipal. Porém, é uniformizada. Tá? É uniformizada. Muito importante entender, tá? Que isso não quer dizer que seja militar, apesar de ser uniformizada. Ok? Outro ponto a entender. Armada. É isso mesmo. Você vai usar arma. Quais armas? Não precisa saber. Cai na prova dizendo que é armada ou não, conforme previsto em lei. Ou seja, a lei vai fazer a previsão e vai discorrer e vai explicar sobre todos esses detalhes. E aí, para o seu concurso, você vai ter que olhar o edital, ver o rol de leis que regula, que complementam essa lei aqui, especificamente para a guarda que você vai fazer, tá? Conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva, isso aqui cai em prova, tá?
proteção municipal preventiva é a função da Guarda Municipal, e de forma genérica, tá? Ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal no que tange especialmente a segurança pública. Então, não vai invadir a competência da Polícia Militar nem da Polícia Civil, mas vai desenvolver a função de proteção municipal nesse âmbito. E aí, quando tenho pontos específicos, denominados princípios, pode ter certeza que há uma grande probabilidade de cair em prova, especialmente quando vem enumerados, como a gente vai ver na lei a partir de agora. São princípios mínimos. O que ele quer dizer com a expressão mínimos? Ele quer dizer com a expressão mínimos que podem ser ampliados. Se tiver uma legislação específica aí no estado ou no município, esses princípios podem ser ampliados, tá? Então, são princípios mínimos da Guarda Municipal. Proteção aos direitos humanos fundamentais do exercício da cidadania e das liberdades públicas. Daqui é uma complementação da Constituição. Afinal de contas, os direitos humanos estão previstos na própria Constituição. E a Guarda Municipal tem essa função também. Além disso, preservação da vida. A Guarda Municipal ela vai trabalhar armada. Sendo assim, no momento de atuação, ela deve pensar em preservar a vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Ou seja, ela deve sempre trabalhar de forma preventiva para gerar o mínimo dano possível, quando ela tiver que atuar. Ou se estiver acontecendo alguma situação de risco, que o dano gerado seja o mínimo possível. Patrulhamento preventivo, vocês vão fazer muito aqui, ROMU, tá? Ronda ostensiva, vocês vão ver, certo? Patrulhamento ostensivo, muito importante também. Além disso, compromisso com a evolução social da comunidade e uso progressivo da força. Eu sou instrutor de uso progressivo da força, inclusive, me formei pela Força Nacional de Segurança Pública e isso envolve todas as entidades de caráter de segurança pública. Tá? O uso progressivo da força visa identificar o nível mínimo de força a ser utilizado para se resolver uma situação. Em regra, a presença policial. Detalhe importante, patrulhamento preventivo, é isso mesmo. Eu ouço questionamento do tipo, nossa, a Guarda Municipal parece polícia. Primeiro, para mim, é polícia, tá? Polícia Municipal. Mas, tá passando aqui, tá lá a viatura, tá no bairro, tá escrito aqui na lei. O patrulhamento preventivo é função da Guarda Municipal. Tirando aquela ideia do guardão com a tonfa na cintura, cuidando do prédio da prefeitura. Não é só essa não é a função, na realidade, da Guarda Municipal, em minha opinião, tá? Em minha opinião, tudo bem? É uma função mais policial, com um patrulhamento ostensivo específico. E agora vem outro ponto extremamente possível de ser cobrado em prova, que são as competências. Vamos lá, das competências. É competência geral. Por que geral? Porque é possível, desde que não interfira na competência das outras polícias, tá? Na competência da União, dos Estados e do Distrito Federal, é possível a implementação de outras competências. Por isso está falando de competência geral. É possível a implementação de competências específicas, tá? A proteção dos bens, serviços, logradouros, públicos municipais e instalações do município. Tá? Então, essa é a sua competência geral. Nossa, Marcelo Adriano, não é combater o crime, não é combater o mal? Também. É no âmbito disso aí. Né? Mas, Marcelo Adriano, eu tenho que me preocupar. Não se preocupe. Preocupe-se com o que está na letra da lei, que é isso que tem maior probabilidade de cair em prova. Os bens mencionados no caput abrangem os de uso comum, os de uso especial e os dominiais. Marcelo Adriano, eu preciso saber a diferença técnica, jurídica, lá à vista, dentro do direito civil, por exemplo, da diferença desse tipo de bem público, desses tipos de bens públicos. Não precisa. Na prova virá uso comum, uso especial e os dominiais. Por exemplo, uso comum, praça, que é o de maior atuação das guardas municipais, tá? Vias de circulação, isso tudo são bens de uso comum, por exemplo. Artigo 5º. São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais, como já disse. Zelar, veja, nós vimos competências gerais, agora competências municipais. Zelar pelos bens e equipamentos dos prédios públicos dos municípios, do município, melhor dizendo.
prevenir e inibir pela presença, vigilância, bem como coibir infrações penais ou administrativas e as infracionais que atentem contra bens, serviços e instalações municipais. Atuar preventivamente e permanentemente no território, opa, que importante, hein? Do município. Então, existe uma limitação territorial para a atuação da Guarda Municipal, é o território do município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais. Aqui, muito importante, ó, tá? Que amplie muito a atuação da Guarda Municipal em relação àquele entendimento do guardão de Tonfá, tá? Proteção sistêmica da população. Então, o cara está lá na praça e o indivíduo vai e tenta furtar um cidadão. E o policial está lá. Opa! O policial, o guarda municipal está lá. Opa, ele pode agir? Ele deve agir. Ele pode abordar para fazer revista? Ele pode. Ok? Ele deve. Mas é isso que vai cair em prova? Não, vai cair essa letra de lei. Por isso você não precisa se preocupar com isso agora. Tá? Colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuam com a paz social. Então você vai ver lá a Polícia Municipal fazendo ronda, fazendo blitz, ou a Polícia Estadual, a Polícia Militar fazendo ronda, fazendo blitz, e a Guarda Municipal junto lá, tá? Guarda Municipal junto, fazendo também essa atividade. Colaborar com a pacificação de conflitos e seus integrantes presenciem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas. Então, o cara está lá, o policial está lá, o guarda municipal. Chamo de policial porque eu considero policial. Tá mesmo? O guarda municipal está lá, na praça, ou na rua, ou em qualquer lugar, afinal de contas ele está ali para a proteção, como nós vimos, da população do município. E de repente está havendo uma confusão no bar, uma confusão na rua, pessoas exaltadas, ele pode chegar, deve colaborar com a pacificação desses conflitos. Ou seja, utilizando o quê? O uso progressivo da força, como nós já vimos. Exercer competências de trânsito que lhe forem conferidas nas vias e logradouros municipais, viu, pessoal? Então, quando se fala em via e logradouro, a competência do trânsito, no município, é o município que tem competência, no estado é o estado, na União é na União, por intermédio da PRF, por intermédio da Polícia Rodoviária Militar Estadual, no caso das estaduais, e da Guarda Municipal também, dentro dos municípios. Nos termos da Lei 9503, de 23 de setembro de 1997, que é o CTB, ou de forma concorrente, mediante convênio celebrado com o órgão de trânsito estadual ou municipal. Então, é possível que de forma concorrente, ou seja, tanto a Polícia Militar quanto a Guarda Municipal atue na fiscalização do trânsito, desde que haja convênio com essa Polícia Municipal, ok? Aqui é importante, proteger o patrimônio. Muita gente se atém a isso aqui como função da Guarda Municipal, proteger o patrimônio da Prefeitura. Veja que não, mesmo porque aqui os aspectos do patrimônio são bem mais amplos do que aquele patrimônio físico que o guarda fica lá cuidando do prédio da Prefeitura, né? Veja, quais os aspectos do patrimônio? Patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental. Aqui, ó, tanto ecológica quanto ambiental. De onde? Do município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas. Cooperar com os demais órgãos de defesa civil e suas atividades. Então, também na defesa civil, a Guarda Municipal deve atuar. Então, está havendo enchente, está havendo um incêndio, a Guarda Municipal também pode atuar em colaboração com os órgãos de defesa civil. Além disso, interagir com a sociedade civil para a discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades. Tá vendo, gente? Cara, como extrapola a figura do guardão cuidando da prefeitura, do prédio da prefeitura. Eu digo isso porque eu tenho, cara, uma certa mágoa de quem defende esse tipo de função para a Guarda Municipal somente. A Guarda Municipal, em minha opinião, e fica aqui entre nós, é um órgão de segurança pública que está mais próximo da população. Desculpe. Consequentemente, um dos órgãos de maior importância, que é quem está lá, perto da população, resolvendo os problemas. Então, muito orgulho, muito foco, muita honra em ser guarda municipal aqui no Brasil, hein? Estabelecer parcerias com órgãos estaduais e da União e de municípios vizinhos por meio de celebração de convênios e consórcios com vista ao desenvolvimento de ações preventivas integradas. Então, junta lá as guardas municipais e forma, por exemplo, um centro de monitoramento integrado.
É possível. Ou então com os órgãos de segurança, com qualquer órgão, né? Porque ele diz qualquer órgão, estadual, da União ou de município. Por exemplo, a Guarda Municipal de Foz do Iguaçu, que eu conheço, que é extremamente atuante, uma guarda extremamente moralizada, ok? Atuar, estou citando como exemplo, não estou dizendo que existe, porque eu não sei se existe. Atuar em conjunto com a Receita Federal, que é extremamente atuante na fronteira em razão ali do contrabando do descaminho. Né? Então é uma possibilidade também. Articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais, visando a adoção de ações interdisciplinares de segurança no município. Integrar-se com os demais órgãos do Poder de Polícia Administrativa, visando a contribuir à normatização e fiscalização das posturas, ordenamento urbano municipal. Muita gente acha que polícia é somente a polícia tradicional que a gente vê. Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Federal. Não, o poder de polícia, ele é do Estado. Que no sentido policial lá do 144 é exercido por intermédio daqueles órgãos que a gente vê lá. Mas qualquer órgão que possa impor a vontade estatal tem poder de polícia. E a Guarda Municipal pode servir de respaldo para esses órgãos, ok? Integrar-se com demais órgãos, já vimos, do Poder de Polícia Administrativo. Garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-las direto e imediatamente para quando deparar-se com elas. Então, emergência, senhores. Cara, vocês estão vendo a importância da Guarda Municipal nesse cenário? Está acontecendo uma situação, uma mãe passando mal no trânsito, uma grávida, por exemplo, passando mal no trânsito para ter um bebê. A Guarda Municipal deve atuar, é função dela. É função dela. Sendo um exemplo, como pode ser qualquer outro que em situação de emergência. Encaminhar ao delegado de polícia diante de flagrante delito, o auto de infração, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível, sempre que necessário. E aí, é importante ler o regulamento que se cair no seu concurso, a gente vai ver aqui também. Então, também prender em flagrante. Mas, Marcelo Adriano, a Guarda Municipal pode prender em flagrante? Qualquer cidadão pode. A Guarda Municipal vai prender em flagrante. Ok? Vai prender em flagrante diante da determinação da própria lei. Encaminhar a quem? Ao delegado de polícia, porque a competência para instalação de inquérito policial é da polícia. Ok? Polícia Civil, Polícia Federal, conforme a competência da Justiça para julgar. Contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme plano diretor municipal, por ocasião da construção de empreendimentos de grande porte. Olha que grandeza, cara, a atividade da Guarda Municipal. Então, por exemplo, vai construir um grande shopping aqui, um grande estádio de futebol ou um outro centro de eventos. Ora, como vai ser a segurança desse local? Quando estiver cheio, quando isso, quando aquilo? Ah, então chama a Guarda Municipal, que é responsável pela segurança dos cidadãos do município, como nós vimos, justamente para opinar, para auxiliar no desenvolvimento dessas soluções de segurança. Desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com demais órgãos da própria municipalidade ou de outros municípios ou das esferas estadual e federal. Então, desenvolver ações de prevenção primária. Então, ir lá por exemplo, cito exemplos, tá? Porque aqui são termos genéricos e amplos. Então, eu cito alguns exemplos de atuação da Guarda Municipal. Então, se reunir juntamente com os colégios do município e estabelecer um plano de prevenção de prevenção da violência dentro dos colégios, por exemplo. Contra a mulher, violência contra a mulher, também muito importante. A Guarda Municipal é um dos principais órgãos de atuação de violência contra a mulher, certo? Então, cara, é muito amplo. Auxiliar na segurança de grandes eventos. Então, está tendo um grande evento lá, vai fazer auxiliar também nisso. Na proteção de autoridades e dignatários. Então, está vindo aqui o presidente da República para o município. A Guarda Municipal, se existir naquele município, também terá a possibilidade de atuação dentro da divisão de funções que, normalmente, o órgão central de segurança daquela autoridade vai definir. Mas a Guarda Municipal também vai atuar. Atuar mediante ações preventivas
Ó, acabei de falar, na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implementação da cultura da paz e na comunidade local. E aí eu te pergunto, existe coisa mais importante do que os nossos filhos? Um bem mais importante do que os nossos filhos? Pois a Guarda Municipal tem função de protegê-los, inclusive com ações dentro das escolas. Olha aqui, ó. Zelando pelo entorno, participando de ações educativas, fazendo, por exemplo, palestras, desenvolvendo programas, divulgando a atividade da guarda, com, por exemplo, um número de contato para denúncias. Então, são vários exemplos aí que a gente pode citar. Eu cito, veja, cai a letra da lei. Eu cito exemplo para facilitar o seu entendimento, consequentemente, facilitar a memorização daquilo que pode cair em prova. Vamos lá. No exercício de suas competências, veja, aqui termina as competências específicas. Veja que são 18 competências. Então, são várias competências. Quando eu já fiz questões para a prova, a banca tem fetiche por prazo e tem fetiche por esse tipo de enumeração de itens, porque agora fica muito fácil, né? Ele pode fazer uma questão assim, ó, não é competência específica, e colocar 4 competências específicas e uma competência geral que a gente acabou de ver. Aí você vai ficar perdido. Por isso que é importante você entender que a competência específica está mais voltada para a ação. A competência específica está mais voltada para a ação. Enquanto que a competência geral, ela está mais voltada para a atuação como um todo, certo? Então é muito importante você entender que essa competência geral, proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais, instalações do município, ou seja, olhando o município como um todo. E na competência específica é a atuação. A competência geral, ela está mais ligada na função, não é na função constitucional, tá? Ela está mais ligada no texto constitucional, enquanto na competência específica está mais ligada no dia a dia. Então é só você imaginar, por exemplo, garantir o atendimento de ocorrências emergenciais. Você lá como guarda municipal, de repente olha para o lado, opa, está acontecendo uma emergência aqui, você com sua patrulha. Vamos lá intervir na emergência para resolver o problema, tá? Para prestá-la direta imediatamente quando se deparar com elas, resolvendo o problema da competência, o problema que está sendo gerado. Então isso difere. Quando eu falo em competências gerais, que estão lá no artigo 5º da lei, o que ela quis dizer, no artigo 4º da lei, melhor dizendo, o artigo 5º são as competências específicas. Ela está trazendo um olhar geral sobre aquilo que a Constituição estabeleceu. Na competência específica é dia a dia, é resolvendo o problema. Qual é o grande problema dos críticos da Guarda Municipal? Só olham a competência geral, proteção dos bens, serviços e logradouros. Ou seja, e aí vem aquela imagem do guardão com a tonfa na frente da prefeitura. Tá? Esse é o problema. E não olha para o dia a dia, para a realidade da população, tá? Especialmente para aquilo que a Guarda Municipal pode oferecer. Por esse motivo, a gente tem esse tipo de interpretação equivocada. Mas o que cai na prova? Vai cair na prova a diferenciação. Então, foca na competência específica, aquilo que é do dia a dia, desde que, né, preserve a competência geral, preservação dos direitos humanos, muito, muito, muito importante, tá? Inclusive está dentro dos princípios, uso progressivo da força, também dentro dos princípios, muito, muito importante, tá? Então, essa visão é que você tem que ter, tudo bem? Aí, por exemplo, invadir as competências das outras forças de segurança. Jamais a Guarda Municipal vai invadir a competência da Polícia Militar, muito menos da Polícia Civil, por exemplo. Da Polícia Federal, Rodoviária Federal, muito menos. Tá? Então, na hora da questão, vieram lá rodovias, vias de circulação municipal, estadual e federal. Errado. Ela só pode atuar na municipal. Tá? Na estadual e federal, competência do Estado, competência da União, como já expliquei aqui para vocês. Vamos lá, parágrafo único. No exercício de suas competências, a Guarda Municipal poderá colaborar e atuar conjuntamente com órgãos de segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e de congêneres de municípios vizinhos, e nas hipóteses previstas nos incisos 13 e 14 desse artigo, diante do comparecimento de órgão descrito no inciso 144 da Constituição Federal, deverá a Guarda Municipal prestar todo o apoio e continuidade do atendimento. Né? Então, como disse, é um órgão complementar. É um órgão complementar. Muito importante, mas muito importante. Quando ocorrer um atendimento de emergência, por exemplo. Tá vendo aqui? Tem um incêndio. Ó, um incêndio. A Guarda Municipal tem que ir lá atuar. Quando chegar o bombeiro, assume o bombeiro, foi isso que ele quis dizer nesse dispositivo. Assume o bombeiro e fica ali. A Guarda Municipal
no apoio, por exemplo, fechando as vias de circulação, dando apoio imediato às vítimas que o bombeiro está resgatando, alguma coisa assim. Ou ainda, quando se deparar com uma ocorrência policial, fez o primeiro enfrentamento, tá ali, chegou a Polícia Militar assume também e a Guarda Municipal permanece no apoio, por exemplo. Agora, muitas vezes, a Guarda Municipal vai estar sozinha, muitas não, na maioria das vezes, tá bom? Na maioria das vezes. Bem, pessoal, vamos dar uma pausa aqui para a gente tomar água e daqui a pouco a gente volta com a segunda e última parte do nosso estatuto. Valeu? Bem, pessoal, vamos dar uma pausa aqui. Bem, pessoal, vamos dar uma pequena pausa aqui para você tomar água. Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte aí do Estatuto das Guardas Municipais para você realizar o seu projeto de se tornar policial.